Olá, está no ar o programa Dia a Dia, pela TV UPS no canal 10 e para você que ainda não é assinante, pelo YouTube e pelo Facebook através da fanpage da TV UPS também. E hoje nós vamos falar sobre Home Care, um atendimento domiciliar com o Dr. José Medeiros Neto, que é médico e clínico geral também. Muito obrigado, doutor, por sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Nelson. É um prazer estar aqui, atender esse convite. Aqui é a TV UPS e o que a gente puder esclarecer para a população, a gente está aqui inteiramente disponível. A primeira pergunta, o que é Home Care? O que significa essa sigla? Então, Home Care é um termo que veio do inglês, né, que traduz aquele atendimento, aquele cuidado em casa, né? Então, o que é que a gente tem? Todo esse atendimento que é feito em hospital, de pacientes crônicos que ficam em hospital, praticamente morando em hospital, eles têm toda e qualquer disponibilidade de fazer isso em casa, né? Então, assim, esse atendimento em casa varia desde aquele paciente de uma UTI ou até coisas mais simples, né? Fazer uma fisioterapia em casa, uma sessão de fonoaudiologia em casa. Todo esse tratamento em casa, ele é tido como home care, né? Aqui a gente tem assim, quando fala em home care, tem todo aquele sistema, né? Não só de um atendimento pontual, mas a gente tem uma equipe multidisciplinar que faz todo esse acompanhamento, né? Então assim, a gente faz a avaliação e esse paciente tendo hábito, a gente faz a deshospitalização dele. Ou seja, é como se fosse um tratamento dentro de casa mesmo, tudo que é oferecido no hospital, enfim, hoje em dia tem acesso na própria residência do paciente, né? E como é que funciona esse procedimento? Então, esse procedimento inicial é dado a partir de uma solicitação, né? Então, o médico faz uma solicitação que a gente avalia esse paciente e a gente vê esse paciente se ele tem condições, se está apto de ir para casa, né? Então, essa visita hospitalar é feita quando avalia assim, o que é que na realidade ele usa. Se ele usa uma gastrostomia, se ele está uma ventilação mecânica, ou se ele precisa de serviços mais simples, só de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, a partir da consulta médica em casa, o todo que ele completa, né? E a gente faz um programa, né? A gente faz uma reunião com a equipe multidisciplinar e faz um programa de atendimento para aquele paciente ver o que ele realmente necessita. Faz também uma consulta, uma visita domiciliar para ver se a residência daquele paciente tem condições, né? Tem condições sociais, tem condições físicas de fazer essa instalação no paciente, porque na realidade é o seguinte, você vai para a casa do paciente e você vai montar um leito de UTI dentro da casa do paciente, né? Então a gente tem que ver desde rede elétrica, acessibilidade, se tem condições numa emergência esse paciente ser socorrido, né? Então assim a gente faz essa visita domiciliar por completo, né? Com essa visita domiciliar e essa avaliação hospitalar, a gente faz a deshospitalização do paciente. Então assim, Nelson, é uma vantagem muito grande. Você imagina assim, pacientes crônicos, pacientes AVCizados, né? Paciente que a gente está com ela, que é a esclerose lateral amiotrófica, né? Paciente que está em hospital, em UTI, morador de UTI, a gente tem condições de colocar ele no seio familiar, né? No calor de casa, livre de bactérias hospitalares, de tudo aquilo que a gente sabe que assim, o hospital é necessário, né? Tem que se fazer, mas se a gente consegue, né? Um paciente já num nível de estabilidade de tirar ele do hospital e colocar em casa, então realmente assim é um grau muito positivo em relação à melhoria do paciente. A gente vê pacientes assim que saem da UTI, que já estavam lá, o desgaste da família todo esse tempo e assim ele consegue chegar em casa em uma semana, não que certas patologias não têm essa melhora, mas assim a gente vê como o paciente encara diferente, né? A melhoria dele de geral em relação à saúde, a semblante, isso tudo é muito visível assim quando a gente vai... Quando você está próximo da família, né, o ambiente de casa realmente isso pode alterar até o resultado, né, do procedimento, do tratamento, devido a esse acompanhamento de casa mesmo, né? Com certeza. E além dos pacientes? E além dos pacientes que você começou a relatar, quais são os mais comuns, quais são as patologias que você costuma atender em casa e fazer todo o procedimento? A gente tem dois tipos de serviço diferentes, né? Tem a parte do home care, que é essa parte que contempla toda a equipe multidisciplinar de um paciente com internação domiciliar, com técnico de enfermagem 6, 12 ou 24 horas em casa, com acompanhamento médico, com acompanhamento de enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, psicólogo, toda aquela gama que precisar, né? E tem aquela parte mais simples que a gente faz a consulta, né? Fazendo a consulta domiciliar, então essa parte abrange mais. Você imagina o seguinte, um paciente pediátrico, uma criança, né? Teve uma febre,
ninguém vai, quer dizer, pode até dar o remédio da febre, não cessando, tem que ter avaliação no médico. Então assim, se levar para um hospital, para estar ele exposto ali a várias viroses, bactérias, então a gente faz esse atendimento em casa. Um paciente que tem uma pneumonia, a gente pode ir em casa também e fazer esse atendimento por completo. E em relação ao home care, são os pacientes mais assim, idosos, com uma síndrome de fragilidade mesmo, pacientes neurológicos, pacientes pneumopatas, pacientes nefopatas. Então assim, é toda uma gama de pacientes que a gente tem. E até o home care tem a parte também dos pacientes pediátricos, assim, ele não se resume a home care geriatria, não é só o idoso, né? Parte pediátrica também, vítimas de trauma, são muitos, assim, já teve muitos pacientes que foram vítimas de trauma, que entraram em estado comatoso, né? E hoje estão aí, o paciente da gente está fazendo academia, fazendo maratona já, um sucesso, assim, a gente fica muito feliz, né, com a vitória desses pacientes, não é nem só melhora, é a própria vitória, né? Sim, a luta, né, de toda a equipe, né, junto com o paciente, óbvio, para conseguir esse êxito, deve ser fantástico. E quais são os serviços que vocês oferecem, no caso? Além desse processo todo de vários profissionais engajados, quais são os tipos de atendimentos que são realizados? Então, Nilson, em relação a esses outros serviços, além da consulta, além do home care, a gente dispõe também de UTI móvel, né? O paciente aqui precisa essa remoção, deshospitalizar, o paciente teve um trauma, teve um TRM, que é um trauma raquimedular, ele precisa ser imobilizado para transportar de um hospital para outro. Então, nós temos aqui em Arapiraca 5 ambulâncias à disposição para isso, né? São 3 UTI móveis e 2 ambulâncias mais simples, Fiorinos, que a gente configura para a configuração básica, né? Essas 3 UTI móveis estão à disposição, tá certo? Tudo que a gente precisa aqui, por exemplo, Arapiraca tem um centro de excelência, que é o Hospital de Emergência Daniel Uller, em relação ao trauma. Em relação à parte clínica, a gente está em desenvolvimento ainda. Então, assim, você teve um AVC, foi vítima de um IAM, que é um infarto, às vezes são síndromes que você precisa de um tempo-resposta muito grande e que Alagoas ainda está num método hospitalocêntrico, né? Maceió ainda é o centro da resolução desses problemas. Então, a gente tem UTIs, tem essas 3 UTIs montadas 24 horas para o que precisar. E até o home care também, por exemplo, até falando um pouquinho do tempo-resposta da gente. A gente tem 3 leitos prontos, né, de UTI para montar na casa do paciente, né? Então, assim, o que precisar a gente consegue num tempo bem ágil ter isso. A gente sabe, assim, com todo o desenvolvimento de Arapiraca, mas coisas muito pontuais, coisas muito específicas a gente não consegue trazer de fora. Então, tudo que a gente precisa da parte do home care, a gente tem que ter tudo na empresa da gente, né? Se precisa de a gente tem que ter 2 ou 3 reserva para poder cobrir isso aí tudo. E vamos dar continuidade com esse tema que é muito importante no próximo bloco. Fiquem ligados! Olá, já estamos de volta falando sobre home care com o Dr. José Medeiros Neto. E em relação àqueles pacientes que moram muito distante, em outras cidades, até em outro estado, vocês conseguem dar esse recurso para eles? Então, Nilson, é assim, em relação à área do home care, é uma área bem delimitada, né? Então, a área que a gente trabalha é o Agreste, aqui Alagoano, é o Sertão, o Baixo São Francisco, né? É uma empresa que está sediada aqui na cidade de Arapiraca, uma empresa pioneira em home care aqui, né? Então, assim, a gente tem essa área bem delimitada aqui. Agora, você fala o seguinte, já pegamos pacientes de UTI em São Paulo, já pegamos pacientes de UTI em Juazeiro do Norte, em Juazeiro da Bahia, né? Uma coisa assim bem diferente. Foram pacientes que teriam que vir para aqui, pacientes que foram morar em São Paulo, a gente teve um paciente que foi morar em São Paulo e aí foi vítima de um acidente vascular cerebral lá e precisava voltar. A família se mobilizou para trazer esse paciente da via aérea, mas foi contraindicado. Teve uns problemas de vasoespasmo cerebral e aí não tinha condições de, por conta da pressão aérea, tudo, teve que vir de ambulância. Então a gente fez todo um projeto, a gente chamou um engenheiro elétrico para adaptar a ambulância da gente em relação à autonomia da eletricidade, a autonomia em relação ao oxigênio, e a gente foi buscar esse paciente em São Paulo, né? Esse paciente foi em março agora de 2018, o paciente não teve intercorrência alguma, o paciente que veio, a gente trouxe de São Paulo direto para aqui, está aqui, tudo tranquilo agora, né? Foi uma viagem assim, bem diferente, uma UTI móvel com 2 dias assim, a gente montou toda aquela estrutura e foi proveitoso assim. Tivemos também essa, como eu já citei anteriormente, de Juazeiro do Norte, né? O paciente foi
numa romaria dessa para o Juazeiro, foi vítima de um AVC também lá e teve que vir de urgência. A gente saiu aqui à noite e foi buscar esse paciente lá. Então, assim, a área do home care é bem delimitada, mas a área da UTI móvel é daqui de Arapiraca para onde precisar. Em relação à ambulância, qual é a estrutura que ela oferece, como você citou? Então, a ambulância ela é padronizada por uma portaria da Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A ambulância da gente comporta todas as exigências da Anvisa, né? Então, assim, de marca-passo, desfibrilador, bomba de infusão, oxímetro, todas as medicações que precisar, tudo que tem numa UTI, tem na UTI móvel da gente, né? Toda padronizada, isso é uma exigência, eles são bem rigorosas, de saúde e tudo. Então, essa parte é bem completa. E o que tem na ambulância também é possível colocar em casa? Sim, com certeza. Esses pacientes que a gente tem em casa, paciente de alta complexidade, a gente tem paciente de alta complexidade com ventilação mecânica, né? A gente, com todas aquelas análises que a gente faz na residência, de parte elétrica, tudo, a gente tem condições de ter ventilador mecânico em casa, né? Com todo um sistema de autonomia em relação à bateria. Porque assim, você pensa no hospital, o paciente está em ventilação mecânica, né? Mas ele vai para casa se falta energia. Então, são várias coisas assim que você tem que pensar. Pronto, né? Exatamente. Então, a gente tem todo o sistema de no-break na casa, tem sistema de gerador também, que em caso de SOS, assim, o no-break tem um tempo resposta, passou de sair, a empresa já aciona a parte de gerador para cuidar do paciente. Então, assim, ventilador mecânico, o oxímetro, bomba de infusão, alimentação, esses pacientes, tudo, pacientes que usam gastrostomia, pacientes que usam traqueostomia, tudo isso a gente tem condições de ter em casa. Incrível. Em relação aos planos de assistência e internação, como é que funciona de verdade? Na realidade é o PAD e o PID. O PAD é o Plano de Assistência Domiciliar. A assistência domiciliar, existe uma tabela que é do Núcleo das Empresas de Atenção Domiciliar, que ele enquadra o paciente no grau de necessidade. Como eu estava falando, tem pacientes que têm traqueostomia, tem pacientes que têm gastrostomia. O que é isso? Pacientes que precisam fazer um orifício para poder respirar por esse orifício. Ele não tem mais a autonomia de respirar normal, né? Não tem mais autonomia de comer normal por via oral. Então tem que fazer um orifício, colocar uma ostomiazinha, uma sonda, né? Direto no estômago para ele fazer essa alimentação. Então, com todo esse aparato, a tabela do NEAD ele vai graduando esse tipo de paciente. Quando ele chega até uma pontuação que não precisa de técnico de enfermagem em casa, a gente chama de PAD, que é o Programa de Assistência Domiciliar, né? Esse paciente pode ter fisioterapeuta, nutricionista, fono, tudo em casa, mas à medida que não é aquela coisa intensiva, não precisa do técnico. Isso é o serviço que o SAD faz, que faz excelentemente aqui em Arapiraca, que é o serviço do Ministério da Saúde também, o Melhor em Casa, que a Prefeitura de Arapiraca tem, e várias outras prefeituras aqui na região aderiram a esse programa do Ministério da Saúde. Um programa excelente, inclusive que eu já fiz parte dele também. Eu gostaria até de parabenizar todos os integrantes do SAD aí do Brasil, uma equipe muito boa, o pessoal do Ministério da Saúde também. Então, assim, é um limiar de divisão, né? Até o PAD, o paciente é enquadrado na assistência domiciliar no AD2, que ele fica a cargo da Prefeitura do SAD. Passou dessa tabela de classificação, passou de um abrangente de média complexidade e de alta complexidade, esse paciente passa a ter necessidade de um técnico na casa do paciente. Então, assim, é um técnico que fica 6 horas todos os dias, 12 horas, 24 horas, em período integral. Então, o SAD já não suporta, né, esse atendimento e aí já é padronizado que ele passa a uma empresa de home care para fazer isso. Então, o PID é quando ele precisa daquele técnico que esteja dentro da casa. Não só do técnico, mas toda aquela infraestrutura de uma maneira diferente, de uma maneira dedicada, integrada, né? De forma constante, isso. Em relação às vantagens que vocês oferecem, qual o grande diferencial do atendimento home care? Bom, as vantagens aí seriam inúmeras, né? Você imagina se tirar aquele paciente do hospital, um paciente que está morando na UTI, exposto a bactérias, sem a família conseguir estar com aquele paciente 24 horas. Só essa diferença você vê. Toda UTI tem o horário da visita, né? Então, assim, ele tem 2 vezes por dia aquele horáriozinho de 1 hora para visitar, limitado ao número de pacientes por conta de infecção hospitalar e tudo isso. Então, você imagina tirar esse paciente da UTI e colocar ele em casa, na UTI. Então, assim, passa a ser o inverso. Ele não precisa agendar a hora do médico. O médico chega, a hora que ele está disponível, atende. O fisioterapeuta, a hora que ele chegar, atende. Não fica esperando aquele atendimento que venha, ou um paciente que não esteja assim, que precise ir para um consultório. Então, não precisa ter hora marcada, né? Ele está em casa,
no leito da família, no calor da família, com seus filhos, com suas filhas, com pai, mãe, tudo ali em casa cuidando desse paciente. Então, assim, é uma coisa completamente diferente. Essa parte de infecciosa, essa parte de transmissão de bactérias, né? Você imagina que em casa não tem nada dessa história de hospital. O convívio com a família, então isso é muito proveitoso. Um benefício muito importante para as pessoas que necessitam de fato desse procedimento, desse atendimento em casa. E quem quiser entrar em contato com a nossa empresa, o Facebook e Instagram da gente é DR Cuidar, o telefone é 829-9999-5031, isso está aparecendo já no vídeo. Muito obrigado, Dr. José Medeiros Neto, mais uma vez por estar aqui conosco. E vocês que gostaram dessas informações, não esqueçam de curtir e compartilhar esse link da fanpage da TV UPS. E também acessem a página do Doutor Cuidar. E no próximo programa, não percam uma entrevista muito interessante. Fiquem ligados!